Você já parou pra pensar que às vezes as pessoas não te valorizam, não porque elas são ingratas, mas sim porque você é disponível demais? Hoje eu vou trazer para nossa conversa como que ser disponível demais diminui o nosso valor pessoal. Porque a gente não percebe isso, né? Que de certa forma a gente foi ensinado que se a gente fizer demais pelas pessoas, as pessoas vão nos enxergar como alguém importante, vão ter gratidão pela gente. Mas na prática é o contrário. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente se mostra disponível para as pessoas, quanto mais acessível a gente é, menos as pessoas valorizam a gente. A gente está sempre disponível, sempre se anulando para fazer a vontade dos outros. As pessoas vão enxergando a gente como mais do mesmo, né? Tem até um princípio do marketing também, que se eu não me engano, que fala sobre isso, que é o banner, alguma coisa assim, que é quando tá sempre ali na cara da pessoa, que a pessoa já não enxerga mais aquilo, né? Quanto mais você bota na frente da pessoa, com o tempo ela vai deixando de enxergar aquilo. Então, se você está sempre ali disponível, você nunca faz nada por você, sempre fazendo pelos outros, as pessoas sempre te acessam com muita facilidade. Na hora que manda mensagem para você, você responde. Tudo que pede, você pode fazer. A pessoa vai se acostumando com você. Você vai virando um outdoor, você vai virando um banner ali na vida daquela pessoa, que ela tá sempre vendo você ali, que tanto ela vê, ela não te enxerga mais. Ela não valoriza mais você. É por isso que também que as pessoas ficam muito chateadas, que às vezes entra uma pessoa de fora na vida do outro, aí a pessoa fala assim, nossa, eu que tô sempre aqui, fulano não me valoriza, né? Conheci o Beltrano agora, tá lá fazendo um monte de coisa pra Beltrano. Mas por quê? Porque o Beltrano gasta o tempo dele com ele mesmo. Então aquela pessoa tende a enxergar com mais valor aquela situação. E quando a gente se pega nessa situação de estar acessível demais para as pessoas, a gente reconhece às vezes isso, né? Que caramba, eu tô sempre ali, fulano nunca tá ali pra mim e tal. O que a gente não consegue muitas vezes entender é como quebrar esse padrão, né? Como parar de ser assim e tentar ser diferente. E o melhor caminho pra gente entender essa dinâmica que acontece com a gente é entender por que a gente tá fazendo isso, né? Tentar buscar os motivos. Porque a gente não consegue mudar a nossa ação diretamente sem identificar a causa. Porque é meio que o nosso piloto automático, a gente tá agindo no modo automático, assim, se desvalorizando, estão sempre ali pra pessoa, né? Chegou a mensagem, você responde logo, você não pensa mais em fazer algo pra você, sempre pelos outros. A questão é por que isso? Da onde vem isso? E muitas das vezes, quando a gente vai parar pra investigar isso, inclusive em terapia, né? Você vai vendo que essa coisa do excesso de busca de aceitação das pessoas vem por uma baixa autoestima, vem de um sentimento de rejeição, que às vezes que a gente passou por uma rejeição na nossa infância, na nossa vida como um todo, né? E a gente acaba entrando nesse ciclo. E para não se sentir rejeitado de novo, a gente acaba fazendo tudo que as pessoas querem, né? Sempre estando ali disponível para não ser rejeitado de novo. Então, é uma ferida que muitos de nós, às vezes, carregamos, a ferida da rejeição. E é importante entender que cada um de nós tem um caminho de vida, cada um de nós tem dores, tem feridas de algum momento da nossa vida e tal. Alguns têm dores mais superficiais, feridas mais superficiais, que com um pouco mais de autoestima a gente consegue resolver, um pouco mais de valorização, de trazer o foco para si, a gente consegue resolver isso, de tirar o foco dos outros, mas muitas das vezes não. Às vezes são coisas que somente no ambiente controlado, com um bom profissional, com um bom terapeuta, com um bom psicólogo, que a gente consegue quebrar esse padrão. Eu conheço muitas pessoas que têm essa coisa de mendigar muito a atenção das pessoas, sabe? E elas já tentaram algumas coisas por conta própria, no sentido de tentar um hobby novo, de tentar trazer o foco para si, fazer isso e aquilo, e não adianta. Qualquer ambiente que aquela pessoa vai, a pessoa começa a mendigar a atenção do outro. Então, quando é assim, quando é um padrão muito forte que acontece, não adianta você somente fazer sozinho. É um grande passo quando a gente consegue identificar esse ponto, né, gente? Que sozinho a gente não vai conseguir quebrar esse padrão. Porque se você tá vendo que você fez várias coisas para romper esse ciclo e você não consegue sozinho, é o momento de buscar um profissional. Eu tinha esse problema de rejeição, eu não queria ter atritos com ninguém, tudo que eu podia fazer para evitar problema eu fazia. Não fazia isso porque eu era uma pessoa muito legal, uma pessoa muito boa, mas porque eu tinha essa coisa da rejeição, né, de não querer ser rejeitado. Eu tentava agradar muitas pessoas. Com o tempo, de acordo com eu fui quebrando esse padrão negativo, eu fui conseguindo entender que ser muito disponível para as pessoas não me tornava uma pessoa boa, generosa, né? Me tornava uma pessoa que não me valorizava, porque o nosso tempo ele é muito escasso. Quando a gente tem muito tempo para dedicar para os outros, a gente não está fazendo pela gente, né? Alguma coisa a gente está negligenciando na nossa vida. E como consequência, as pessoas nos enxergam como menos de valor mesmo, porque tudo que a pessoa te chama, você pode fazer. Toda vez que te liga, você atende. Manda mensagem, você responde. Pô, se em nenhum momento você gasta um tempo com você nunca tá ocupado com algo pra você, né? Que tempo é esse que as pessoas têm? Eu fico vendo, às vezes, gente aqui, conhecidos meus mesmo, que posta 50 stories no dia, 20 status no dia, e a pessoa não trabalha com internet, é só bobeira, só meme, só brincadeira. O que essa pessoa faz da vida? Entendeu? E é uma ficha difícil de cair pra gente. Que a gente tá abrindo um tempo pra gente pra dar pra outra pessoa, sabe? Quando a gente começa a se ocupar com a gente mesmo, comigo foi assim, tá? Quando
quando eu comecei a me ocupar comigo mesma, eu acabei não tendo tempo mais para outras coisas, e é natural. Então, muitas pessoas eu ajudo, porque eu posso ajudar. Eu tenho a flexibilidade de conseguir, às vezes, ajudar um ou outro, mas não é todo mundo que eu consigo. Não é todo mundo que eu consigo responder, não está sempre disponível. Porque essa coisa, a gente está sempre disponível, drena muito nossa energia mental, que é cansativo o tempo todo. É você respondendo alguém, tua cabeça cansa também, né? Então, a gente tem que conseguir organizar a nossa vida de uma forma que a gente consiga, sim, ajudar quem a gente gosta. Não é sobre a gente ser uma pessoa insuportável, ser uma pessoa metida, que as pessoas não conseguem acessar a gente, mas é sobre a gente se ocupar com a gente mesmo. A gente não gastar tempo tentando agradar todo mundo. Por agradar todo mundo, a gente não é valorizado. Quando a gente precisa, não vai ter ninguém. Porque essa é uma ilusão que as pessoas têm também. Eu vou ajudar porque um dia eu posso precisar. A gente tem que ajudar porque a gente pode ajudar, não porque você tem que, um dia pode precisar daquela pessoa. Porque o dia que você precisar, provavelmente não vai ser aquela pessoa que vai te servir, provavelmente vai ser outra. Porque as pessoas são assim, né? Nem todo mundo vai retribuir a gente da mesma forma com que a gente faz as coisas. E se você quer entrar nesse processo de modificar alguns tipos de padrões negativos da sua vida, uma coisa muito legal de você fazer é alguns testes, pequenos testes mesmo, como por exemplo, não responder as pessoas de forma imediata. Dar um tempo pra você, tira a notificação do celular, não precisa você ver exatamente no momento que a pessoa te manda uma mensagem, entendeu? Se ocupe com você. E aí é natural, você não vai estar disponível assim para as pessoas o tempo todo. Quando alguém te pedir alguma coisa, pensa se você realmente pode. Não passa por cima do que você tá querendo fazer para você, para agradar o outro. Eu já vi pessoas que emprestam dinheiro porque não sabem dizer não. E empresta dinheiro que vai fazer falta. Tira o dinheiro do aluguel para ajudar alguém. É uma coisa totalmente sem sentido. Tudo isso para não dizer não, tudo isso para não agradar. E entender também que a gente vai desagradar. Pra gente ficar bem, que desagrada, infelizmente, né? Que a nossa versão negativa agrada muitas pessoas. A nossa versão triste, a nossa versão que se desvaloriza, com a autoestima baixa. Porque ninguém se importa, sabe, com as lágrimas que você derrama antes de dormir, com a sua tristeza no banho. Ninguém se importa com isso. O teu padrão emocional negativo ao longo do dia, ninguém quer saber de nada disso. As pessoas querem você disponíveis para ela. O dia que você quebra esse padrão, você desagrada muitas pessoas e acaba tendo que mudar de ciclos. Isso faz parte da vida. Então não se preocupa com isso, porque é o caminho mesmo. Você pode ter certeza que se valorizando mais, gastando seu tempo com você mesmo, você vai ser mais valorizado pelas pessoas. Porque quando você está sempre disponível para todo mundo, você acaba virando uma engrenagem comum na vida daquela pessoa. Você acaba tendo aquele efeito banner, né, que eu falei lá no início. Tá sempre te vendo ali, você virou paisagem, virou mais do mesmo, né? Agora, quando a gente gasta nosso tempo com a gente mesmo, a gente vai se modificando, a gente vai ficando uma pessoa mais interessante. E aí você não é mais qualquer um para as pessoas. Quando você está num ambiente, a sua presença acrescenta. E é isso que é importante. A gente ter um papel importante na vida das pessoas que a gente gosta. E não ser mais do mesmo, entendeu? Não só ser uma pessoa útil, que tá sempre ali, que fulano me ajuda tanto. Não é sobre você ajudar tanto alguém. É sobre as pessoas escolherem estar com você porque gostam de você. Não pelo que você faz. Porque um dia que você estiver muito ocupada e se dedicando, fazendo coisas a você mesmo, que você não puder fazer pelas pessoas, vão continuar chamando do mesmo jeito, não é tudo que você faz, não é a sua utilidade. Porque esse que é o problema da gente ser muito disponível para as pessoas, de acaba sendo muito útil. E a utilidade demais acaba sendo um problema, né? A gente acaba tirando aquele magnetismo pessoal que a gente poderia ter e acaba não sendo valorizada, não porque aquela pessoa não gosta da gente ou algo do tipo, mas porque a gente se colocou nessa situação. As pessoas enxergam a gente da forma que a gente se enxerga. Então, quando a gente se enxerga com mais valor, as pessoas tendem a modificar essa forma que elas enxergam a gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.